Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos mais um Frente a Frente. Hoje aqui conosco o reverendo José Luiz Santos, ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus do Tabuleiro do Martins, ele que participou da sessão pública realizada pelo Poder Legislativo e de autoria do deputado Ronaldo Medeiros, que fez uma homenagem aos 500 anos da Reforma Protestante e os 100 anos da Assembleia de Deus aqui no estado de Alagoas. E eu agradeço antecipadamente ao pastor José Luiz Santos por estar aqui conosco para falar não só desse momento, como também de outras questões relacionadas às atividades da Assembleia de Deus aqui no estado e no âmbito nacional. Bem, pastor, eu perguntaria de início como a Assembleia de Deus recebeu essa, que eu poderia dizer, uma homenagem, pelos 500 anos da Reforma Protestante, como também pelos 100 anos, ou mais de 100 anos, 102 anos, na verdade, da Assembleia de Deus, a organização da Assembleia de Deus aqui no Estado. E obrigada por estar aqui. Boa tarde, jornalista Goretti, e a todos os seus telespectadores da TV Assembleia. Quero, antes de responder, lhe pedir permissão para agradecer a moção realizada pelo deputado Ronaldo Medeiros, a nossa instituição, a Assembleia de Deus, instituição centenária, e que ele nos deu esta honra de nos trazer até esta casa, a Casa do Povo, para assim ser apresentado alguns pontos importantes para a sociedade, até alguns que, por muitos, são desconhecidos. E foi um grande momento, hoje pela manhã, respondendo já a parte da sua pergunta, um grande momento em que o nosso presidente, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, ele, usando da palavra, fez uma explanação do que tem significado a Igreja, a Assembleia de Deus, num contexto social e espiritual em nossa sociedade. Então, hoje pela manhã foi um grande momento, todos os nossos companheiros, mesa diretora presente e os demais companheiros aqui neste recinto tão caloroso, a Casa do Povo, nós podemos sentir que o regozijo, a satisfação era estampada em todos os rostos dos nossos companheiros, inclusive do nosso presidente. Ele ficou muito grato, agradeceu por diversas vezes ao deputado Ronaldo e também ele fez agradecimentos ao presidente desta casa, o deputado Luiz Dantas, porque ele foi quem também assinou a sua petição para este evento de hoje pela manhã. Foi muito gratificante para todos nós estamos honradamente agradecidos por esta casa. Pois bem, no plano das ações da Assembleia de Deus e também da condução espiritual, quais os desafios que são colocados hoje na pós-modernidade, uma vez que a sessão tratou dos 500 anos da Reforma Protestante, que deu a oportunidade da criação da Igreja também no mundo, e os 100 anos da Assembleia de Deus aqui no Estado. Quais são os desafios que têm permeado esses anos todos? Goretti, o maior desafio que a Igreja ela enfrenta e conduz é exatamente o desafio de enfrentar as atividades do mal. O mal, o pecado, a falta de sensibilidade do homem à divindade. Isso tem causado grandes danos na sociedade e a Igreja de Cristo. Qual é a Igreja de Cristo? Eu quero me referir. A Igreja que está pautada, que está observando com muita contundência a santa e bendita palavra de Deus. Eu queria pedir permissão a você, se eu posso chamar você? Claro. Para uma expressão, essa expressão aqui foi a mesma que o nosso presidente leu pela manhã. Uma expressão de um grande rei de Israel, chamado Davi. Creio que você já ouviu ou já leu sobre Davi. E neste versículo aqui, também abordado pelo nosso presidente na manhã deste dia, no Salmo que tem por número o 115, Salmo 115 na Sagrada Escritura. Aí o versículo 1 deste Salmo, ele diz assim, ele diz a Deus uma frase de muita gratidão.
atribuindo somente a Deus todos os benefícios e benevolência que um homem pode receber. Vejamos que todos nós temos enfrentado lutas na vida, mas também aqui e ali é liberado bênçãos para nós. É a alegria, a bondade, a harmonia, o bem-estar, o alimento, o ar, enfim, muitas bondades. E o salmista, para que ele não tomasse para ele alguns dos benefícios, por exemplo, este aqui, que ele atribui a Deus a tudo, porque o salmista ele foi um homem muito próximo de Deus. Você pode dizer, mas pastor, mas a história de Davi, ela tem muita depressão, tem muito vale. Tem vale sim. E nestes vales, nestes momentos de dificuldade de Davi, que inclusive ele aflige, ele perde o contato com Deus, ele se acha afastado, ele se acha só, ele se acha comprometido com os erros e vai e busca perdão, misericórdia, para que Deus perdoe, porque ele sabia que sem Deus na sua vida, sem a presença de Deus, ele não seria nada. E lá na frente a gente vê esse homem, já como rei de Israel, ser restabelecido todo o seu tempo passado dos seus erros. E diga-se de passagem, muitos erros. Muitos erros ele cometeu durante a sua vida no reinado e fora do reinado. Mas ele reconhece e lá na frente ele consegue recuperar. Ele consegue recuperar porque ele sempre foi um homem curvado. Sempre foi um homem que entendeu em Deus a soberania. E quando ele sai do vale, que vai ao monte e sente-se confortável diante de Deus, ele recita esse versículo aqui. Não a nós, Senhor. Não a nós, não a mim, Senhor, não a mim, mas somente ao teu nome deve ser dado glória e glória para sempre. Pois é, o senhor falou uma questão que hoje divide o mundo, não é? A questão da harmonia, da paz e das guerras. Em nome de Deus, vários povos já cultuam a guerra. É uma preocupação das igrejas, no geral, ter uma ação, digamos assim, ecumênica pela paz. Há uma necessidade premente dessa ação, pastor? Sempre houve. A igreja é o principal veículo de condução desta busca, a busca da paz. Não se consegue paz, está provado. As sociedades estão aí testemunhando, não se consegue paz pelo viés da guerra. Se consegue paz pelo entendimento, pela cordialidade, pelo temor a Deus em primeiro lugar, o temor a Deus. Quando nós observamos o presidente dos Estados Unidos fazendo um negócio de bilhões de dólares na venda de armas para a Arábia Saudita, isso já é o prenúncio do que vai acontecer naquela região toda, não é? da África, enfim, é uma perspectiva muito triste que deveria, digamos assim, levar as igrejas no mundo que realmente estão praticando a paz a ter um olhar crítico sobre atitudes como essa, não é? A igreja, ela não somente deve ter um olhar crítico, não apenas, e sim um olhar que leve a ser eficaz nas suas ações. Eu vou pontuar aqui uma questão que há poucos dias o nosso presidente, pastor Zé Osvaldo, esteve com o governador e ele fez ciente ao governador algo que a nossa igreja, sob a sua responsabilidade, sob o seu comando, tem feito. Pontualmente, o pastor tem nos convocado para momentos de clamor. Não é pedido, não é oração. O clamor está acima da oração. Ele tem pedido a todos nós, tanto na capital como no interior, que façamos um clamor a Deus em defesa das autoridades, indistintamente, tanto na área municipal, na estadual, na federal. Nas três esferas. Clamor. E a gente tem obedecido
de passar dia inteiro em jejum a Deus, em benefício das autoridades. Porque a própria Bíblia diz, Dorete, as autoridades são constituídas por Deus. Por isso nós temos esse dever e somos veementemente contra essas atitudes que o mundo está se desdobrando cada dia. Cada dia na violência, cada dia mais, buscando a paz através da guerra. Este não é o caminho, isso não foi o que Deus traçou para a humanidade. O engajamento missionário da igreja, o que dizer, como identificar o trabalho social, além da evangelização, que é feita no dia a dia? A nossa igreja, se você me permita, eu quero me deter somente na nossa, porque esta instituição, nossa Assembleia de Deus, eu posso falar com muita liberdade, porque eu nasci e cresci nela. Nasci, cresci e fiquei adulto nela. Então, eu posso lhe dizer, a igreja, a Assembleia de Deus, ela está calcada em dois pilares distintos. Dois pilares distintos. Primeiro e o primordial é a espiritualidade, é a mudança da conversão do homem para Cristo. Porque com a mudança do homem para Cristo, Gorete, as demais coisas acontecem. Por isso que Jesus Cristo, quando estava com os apóstolos no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém, ele citou esta frase que você deve também conhecer, que é bíblico muito conhecido. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Veja como o Senhor, ele fecha com justiça. O que é justiça? Dar a cada um que lhe pertence. Então, Jesus disse assim... E só, unicamente, o que lhe pertence. O que lhe pertence, exatamente. Por isso que nós não criticamos esses desmandos que estamos vendo aí. Ficamos tristes como cidadãos, como cooperadores das finanças do país. Nós somos contribuintes e a gente fica triste com o que acontece. Mas a gente não declina crítica ao homem. A gente se penaliza pelo viés, pelo caminho que o homem entrou. Então, a conduta espiritual nossa, a nossa luta veemente é para o resgate. Resgatar o homem do erro e trazer para a veracidade. E a veracidade pura só se encontra na palavra de Deus. E Jesus disse, completando, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí ele acrescenta, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o Senhor prioriza o reino divino. O que é o reino divino? O reino eterno. Porque nós estamos aqui em uma passagem, Gorete. Você tem a sua formação, eu tenho a minha formação, todos temos a nossa formação, a gente luta pelo dia a dia, luta pelo bem-estar, mas sabemos que não controlamos o nosso amanhã. Todos têm que passar pelo processo. O processo para a vida eterna. É aí onde Jesus se preocupa com o reino eterno. Porque se eu priorizar o reino eterno, eu vou ter que mudar de conduta, eu vou ter que ser um observador da palavra, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que harmonizar, eu não tenho que pegar a arma para transformar em paz. Eu tenho que trazer a paz, e a paz ela é gerida de dentro para fora. E esta paz só se tem com muita veemência através da palavra do Senhor Jesus Cristo. Da palavra de Deus, certamente. Nós vamos chamar, pastor José Luiz, nosso primeiro intervalo, e o Frente a Frente volta em menos de um minuto para a gente retomar essa conversa crítica que leva realmente à paz. Voltamos já já. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o reverendo José Luiz Santos, ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus, no Tabuleiro do Martins, e participou da sessão pública que homenageou os 500 anos da Reforma Protestante, os 100 anos da Assembleia de Deus aqui em Alagoas, numa iniciativa do deputado Luiz Dantas e do deputado Ronaldo Medeiros. Essa sessão que aconteceu com a participação da mesa diretora, como também dos participantes da Igreja Assembleia de Deus aqui do Estado. Bem, pastor, eu perguntaria ao senhor agora, dentro do que a gente já conversou,
sobre as ações, os desafios enfrentados, que o senhor já colocou, mas também as ações da Assembleia de Deus no que se diferencia na ação com, digamos assim, a proliferação das igrejas evangélicas, nos últimos anos a gente observa isso. Como fazer a distinção das ações que são realizadas, enfim? Se você me permite, Gorete, eu queria completar o pensamento do final do bloco anterior, quando você me pergunta sobre as ações da igreja. E eu iniciei dizendo a você que nós nos alicerçávamos em dois pilares distintos. Um, o espiritual, e o outro, o social. O social é uma preocupação que nós temos em o social, e o próprio Jesus nos deu este ensino. Sempre que o Senhor reunia o povo para ensinar, que Jesus era muito de ensinar, ele reunia o povo e por diversas vezes a gente encontra nos evangelhos o Senhor mandando o povo sentar, autorizando que sentassem, porque não apenas eles iam ouvir, depois ia se alimentar. E ele era o que providenciava o sustento para aquele momento, ele dava o alimento. Então, a gente também pode dizer que Jesus sempre se preocupou com o social, que ele nunca despediu com mãos vazias. E a igreja, o nosso presidente, tem essa preocupação, e esta missão nós fazemos sempre. Nós cuidamos dos idosos, nós temos lar de idosos, inclusive é anexo da nossa igreja no Tabuleiro. Você está convidado a visitar para conhecer anexo. Nós temos um lar de idosos, temos a nossa associação CAEMON, que nela se desenvolve várias ações sociais, como casamentos coletivos, assistência jurídica, assistência odontológica, assistência médica. Nós temos no nosso CAEMON a nossa assistência social. Para as pessoas que não têm a condição, não é? Não apenas da igreja, não apenas da igreja. Da comunidade em geral. Da comunidade. Basta nos procurar, cadastrar, e a gente dá a possibilidade de um atendimento dentro das nossas possibilidades. Porque não temos nenhuma outra fonte de renda a não ser a própria igreja que gere essas questões. Então nós fazemos o social. São obras missionárias. Obras missionárias. E a gente continua e aí fazemos isso com muita alegria, com muito prazer, porque sabemos que servir ao próximo, servir o outro, também agrada a Deus. Como o senhor avalia a expansão da igreja evangélica, no geral, no Brasil? A expansão, não sei se você tem esse questionamento mais na frente acerca da reforma, mas a expansão do protestantismo, ele deu-se desde o evento da reforma. Desde o evento da reforma. A reforma protestante, não sei se eu estou me antecipando em Pode relação à falar, sua pauta. à vontade. A reforma, ela foi um divisor. A pauta é construída com as suas respostas. Obrigado. Pastor. Então, o protestantismo nasceu com o evento da reforma. O evento da reforma. A reforma, ela não foi instituída para fechar a Igreja Católica, não. Nem também ela foi colocada por Martinho Lutero para apenas desmentir algumas ações que estavam sendo desenvolvidas na igreja. A igreja era uma só. A época, na época do século XVI, na época das trevas, onde o analfabetismo ele dominava, você sabe disso, não é? Então, o Papa, ele tinha um poder político e um poder eclesiástico, e ele fazia muito o que entendia. Foi o que nasceu daí a preocupação de um monge agostiniano, que é o Lutero, não é? E ele observando o que estava ocorrendo dentro da igreja. Não é, na época não havia igreja protestante, a igreja era uma só. A instituição A igreja. instituição. Porque a instituição igreja, quando foi que ela nasceu? Ela não nasceu com o Papa, ela não nasceu com Pedro. A igreja iniciou-se com a ação do Senhor Jesus Cristo. Lá em Atos 2, você vai ver, a igreja inicia-se ali. Aí vem o quê? O organismo crescendo, a instituição, mas a igreja voltada para o bem-estar, voltado para o bem, voltado para a paz, voltado para Deus. Este era o foco fundamental da igreja. E
como você sabe, a história nos revela muito bem, o passado tempo houve as profundas alterações na igreja, as profundas alterações, em que Lutero foi descobrindo que não era aquele caminho que a igreja tinha sido alicerçada. Não. Por exemplo, a venda de indulgências. Esse foi o ponto mais forte que Lutero se levantou, não aceitou, criticou e enfrentou. A venda de indulgências. O que significa a venda das indulgências? Um documento papal referendado pelo Papa que concede a venda da salvação. Tanto naquele momento como posterior. Mas hoje, e de há muito, eu digo hoje na sociedade contemporânea, os evangélicos eles se dividem entre pentecostais e não pentecostais, não é isso? Olha, é como eu falei no início a você. Veja bem, a igreja ela é uma só, ela foi uma só. E nasceu lá com Jesus e os apóstolos, lá em Atos, nasceu. Com a reforma começou a divisão da igreja, em que Lutero, ele fundou o luteranismo. Daí começou, na Inglaterra, o anglicanismo. E por aí foi, lá na França, com João Calvino, na França, e o João na França, e teve ainda o Inglis, o Inglis que foi para você me permite? Pois não. Só para tirar aqui uma pequena dúvida. Pois é. Essas divisões, o que é que pode caracterizar hoje na ação das igrejas, não é, essa divisão? Como identificar essa divisão? Eu quero completar meu raciocínio, que é com o Zwinglio, que ele foi para a Escócia. E lá deu-se a expansão em toda a região da Alemanha, em toda a Europa. Então, cada um começou a se organizar, um organismo vivo, para que a igreja funcionasse, e a igreja progrediu. A situação de hoje, da proliferação de igrejas, deu-se desde esse princípio, Gorete, porque é a tal situação, a gente pode analisar. O discípulo, ele é orientado, ele é criado, ele é preparado pelo mestre. Amanhã, aquele discípulo já acha que já é igual ao mestre, que já pode até superar ele e já pode andar com os pés. É aquela história do filho que, quando tinha a tenra idade, ele dizia: o meu pai é um herói. E passou o tempo, ele continuou dizendo: meu pai é um herói. Quando ele fica na sua fase juvenil, que começa a descobrir além do pai e começa a aparecer os problemas, e alguns deles o pai não resolve. Ele diz: ah, mas eu aprendi jamais que é meu pai, eu já resolvo aquilo que ele não resolve, então eu entendi que eu já sou maior do que meu pai. Só tem um problema, diz a história, que quando ele se viu numa dificuldade muito grande e faltou a habilidade mental para administrar, ele foi buscar onde? Na experiência do pai. Na experiência do pai. Então, o que é que acontece hoje com as igrejas pentecostais? Muitos irmãos que fundaram as suas igrejas, que nós chamamos de neopentecostais, era de dentro do nosso grupo. Levam a nossa bandeira. Houve uma dissidência? Não é nem dissidência, é questão mesmo de visão, ou não querer submeter, e achando que já sabe mais do que o pai. Entendi. E começa a proliferar. Mas eu digo uma coisa para você, eu ainda acho, Gorete, que é mais importante que se abram novas igrejas ou novas denominações do que as proliferações de prostíbulos, é o que a gente vê aí, pontos de drogas, a gente está acompanhando São Paulo e Rio de Janeiro, essa situação, o governo lutando para acomodar, e não tem como acomodar, tira daqui, eles vão para ali, tira daqui, eles vão para ali. Quer dizer, a igreja, ela busca sempre o reatamento do homem a Deus. O trabalho missionário de jovens nessa luta, como o senhor avalia? Eu avalio
positivo, positivo. Eu posso dizer, eu mesmo não tenho vocação, de abrir ministério, mas eu tenho vários colegas que abriram ministério e eles se acham realizados, porque abriram o ministério, conquista a comunidade, faz novos grupos e vai servir a Deus e trabalhar em prol da comunidade. Enquanto, a minha defesa é essa, enquanto eles estiverem, as igrejas que nascem, enquanto eles estiverem moldados na palavra, dentro da Bíblia, eu concordo. Eu só não concordo quando eles estão fora. Porque quando a gente vai buscar, por exemplo, o passado, as indulgências, por exemplo. Hoje nós estamos vendo em algumas neodenominações situações quase parecidas com o passado. Venda de rosa, venda de sal, não sei o que e tal. Essas coisas não estão dentro da palavra. Ela não recebe respaldo na palavra. Então, elas devem ser contestadas, inclusive pela sociedade. Inclusive pela sociedade que não faz parte do contexto da igreja. Eu concordo muito bem com essa questão. Agora, se está dentro da palavra, alicerçado, prossigam. Há uma frase, quando há alguma restrição da fé, sobre a escolha do cidadão, que diz: todos os caminhos levam a Deus. Como o senhor vê essa afirmação? É uma afirmação, eu chamo de folclórica, porque ela não tem embasamento bíblico, não é? E a gente sabe o seguinte, que para ir a Deus, aproveito para levar essa frase, essa parte bem mais para todos os telespectadores, porque a Bíblia diz, para chegar-se a Deus, que é o desejo de todos querer chegar a Deus. Mas está escrito na palavra que só se chega a Deus através de Jesus. Já é um ponto aí. Através de Jesus. Ninguém chega ao Pai a não ser por Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um. Ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse isso, está escrito nos evangelhos. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não há outro caminho, não tem outros caminhos, não há N caminhos, o caminho é um só. O caminho é Jesus, então eu tenho que submeter a Jesus. Bem, pastor José Luiz Santos, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o reverendo José Luiz Santos, pastor da Igreja Assembleia de Deus do bairro do Tabuleiro do Martins. Nosso assunto agora, dentro do que já foi dito sobre o trabalho, as ações, né, os desafios que são enfrentados pela Igreja Assembleia de Deus, eu coloco agora, pastor, sobre a condição da igreja, da religião, que sempre foi determinante na política. O que dizer hoje da representação evangélica no contexto da política nacional? Se você me permite, antes de lhe responder, eu queria logo lhe ofertar o livro da Reforma. Obrigada. Falar um pouquinho sobre ele rapidinho. Esse livro, ele foi organizado pelo nosso presidente, pastor reverendo José Oswaldo Nunes de Lima, e ele foi editado pelos nossos companheiros, alguns pastores, outros mestres. São em média de 10 autores que foi confeccionado esse livro. Se você observar, você vai ter todo um resumo capaz de toda a informação sobre a reforma. Está aí dividido em 5 a 6 capítulos, inclusive o último capítulo, ele foi escrito pelo nosso presidente. A Reforma Protestante, 500 anos, o maior movimento religioso da cristandade e sua resistência ao longo de 5 séculos de existência. Pois é. E estamos até outubro, quando dá-se-á o mês do aniversário da Reforma, que foi outubro. O último seminário, em torno de 85 seminários sobre a Reforma, está sendo realizado na capital e no interior. O nosso pastor dividiu em grupos, então todo o estado nós estamos mostrando, trazendo as informações precisas sobre a reforma, e o nosso presidente pede para lhe presentear com esse livro. Eu agradeço mais uma vez e digo o seguinte, é preciso
para entender e para promover a ação da igreja, é importante que se saiba a origem dela, né? Perfeito. E este livro traz esse componente, não é isso? Uma frase de Jesus importante nessa linha, Jesus disse assim, Deus falou e o profeta registrou, o profeta Esaias, errais por não conhecer as Escrituras. Pelo desconhecimento. Porque são elas que de mim testificam. Então, todos devem conhecer as suas origens, a sua história. E a história do cristianismo, todos nós cristãos não podemos abrir mão de conhecê-la. Certamente. E aqui é uma boa oportunidade de conhecer bastante Certamente. sobre a reforma. Eu agradeço. E você me perguntava sobre a política, não é? Exatamente. Eu concordo com você, quando você já me ajudou, lembrando que tudo deve estar dentro do padrão divino. A política, todos nós sabemos, que é a arte do bom governar. É a arte de governar. E a arte do bom governar não passa pelo que estamos assistindo no país. Necessariamente. Não. Em mais nenhum aspecto mesmo. Né? Exatamente, você está certíssima. Então, o que é que nós estamos vendo? É um grande desvio de conduta, que não é essa postura que a política deve passar para a sociedade. Eu fico envergonhado, eu tenho um filho de 23 anos, advogado, e quando ele mais novo, eu sempre passando para ele os princípios fundamentais da vida, do caráter, da personalidade, do viver, do respeito. Aí, antes dele, já no segundo ano de direito, ele um dia me chamou e disse, pai, o senhor me ensina valores, mas a gente não descobre isso no dia a dia dos homens. Não doeu? Doeu. Por quê? E é um confronto terrível no dia a dia. É um confronto grande, é educação. O que se fala não se cumpre. E foi dito, inclusive, na discussão de hoje, até destacado pelo deputado Ronaldo Medeiros, que o conhecer não é pelo falar e pelo agir. A atitude fala mais que as palavras. Exatamente. As palavras devem ser contidas e as ações devem permear todo o comportamento humano. A gente não está vendo, lamentavelmente, a gente não está vendo isso na política. Nós temos desafios na política. Como eu disse no início, nós temos em torno de 15 a 20, a nossa bancada lá em Brasília. No Congresso. No Congresso, a luta é grande demais. Os embates são muito fortes por alguns temas que não devem permear, e a insistência é muito forte. E a gente se pauta na Bíblia para trazer o melhor, para trazer a informação sadia, para trazer a formação digna. A bancada evangélica no Congresso, ela é homogênea, pastor, ou não? É homogênea, sim. Se você me perguntar, precisamente eu não lembro quantas mulheres, mas ela sim, ela é homogênea. É homogênea, eu digo do ponto de vista, do ponto de vista, sim. De fechar as questões sim, em torno de entendimentos diferenciados de uma igreja para outra, mas tem assuntos que caracterizam a unidade dessa bancada? É verdade. Eles são direcionados. Nós temos nacionalmente o nosso presidente. E as demandas de ordem nacional, as demandas fortes, elas são sempre submetidas aos nossos presidentes, aos presidentes regionais e ao nosso presidente nacional. E quando há demandas importantes, elas são sempre direcionadas para um fechamento de questão. As defesas, sempre em defesa da fé, defesa do bem-estar social, alicerçada na estrutura da palavra. Então, se observar, as demandas que foram até agora trabalhadas em Brasília, sempre tinha participação efetiva, inclusive, não apenas dos evangélicos, assembleanos, católicos também. Diversos temas, os católicos têm se unido às nossas propostas e feito uma frente em defesa. A Assembleia Legislativa, na verdade, já teve entre os seus integrantes parlamentares um representante da Assembleia de Deus nas legislaturas passadas. Não verificamos isso nessa legislatura, pelo menos de forma declarada. Há uma preocupação da igreja em posicionar-se politicamente também no âmbito do Estado, pastor?
Sim, a preocupação é evidente. Observe que tivemos um representante aqui nesta casa por aproximadamente 12 anos, 3 mandatos, se não foge a memória, 3 mandatos, sim. E depois ele não conseguiu se reeleger. Outros se habilitaram a buscar a vitória, mas também não conseguiu. Então, nós estamos aguardando um novo momento, não é? Contrariando, inclusive, ao entendimento de outras correntes, de afirmar, por exemplo, até em análise de conjuntura política, dizer que os candidatos que vêm das igrejas, eles têm uma maior facilidade pelo contingente das igrejas de elegê-lo. E não foi isso que aconteceu. Mas não é assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Sabe por que nós afirmamos que não é bem assim? Como eu dizia na nossa fala lá atrás, que a prioridade da igreja, a prioridade é o espiritual. É o educar para o eterno. É o educar para conduzir o homem a Deus. Esta é o pilar principal. Então, mas nós somos seres sociais. Somos dotados de todas as situações que nos cercam. E nós também buscamos. Observe que vários candidatos, eu fui um deles em 2014, eu postulei o município, e outros colegas também postularam. Mas como não houve um consenso, você sabe que em política, como é que é? Cada um acha que deve, cada um acha que consegue, e às vezes não quer abrir mão aqui, não quer abrir mão ali, e termina ninguém conseguindo. Aconteceu comigo, eu fui vítima. Mas a igreja, ela respeita a política e, por exemplo, há uma visão do nosso atual pastor-presidente de eleger representante. Talvez não por esse momento agora, porque ele está chegando, iniciando a sua fase administrativa na instituição. Mas mais na frente, quando estiver já mais estruturado, ele já mais enraizado, provavelmente ele defende essa questão. A igreja monitora a ação parlamentar do eleito, não é? do eleito, seguindo as orientações que o senhor acaba de colocar? Este é uma busca que um grupo que sempre pensa desta forma na política tenta trazer para que, na verdade, haja um 100% de monitoramento. A gente pensa dessa forma, que esta é a melhor maneira de conduzir e ajudar o parlamentar, porque o parlamentar está representando a instituição. Na sua ação parlamentar. Nas suas ações parlamentares. Não é interferir no que diz respeito propriamente à política, mas na condição de representante da instituição, sim, há essa preocupação. 2018, pode haver alguma candidatura identificada como da Assembleia de Deus aqui em Alagoas? Eu não estou autorizado a falar desse tema, se pode ou não, mas eu posso já, assim, alcançar que oficialmente talvez não, pelo que eu posso alcançar. Eu não posso dizer realmente que é isto que está ocorrendo dentro do centro da nossa coordenação. Mas pode haver, sim. O que caracteriza uma ação parlamentar de um político da igreja, por exemplo? Primeiro, pautar pela honra, pela dignidade, de um caráter diferenciado. Por que eu digo diferenciado? Porque o homem que tem o conhecimento bíblico, ele já está pronto para se apresentar diferente. E se o que está ocorrendo em nossa nação, Gorete, sabe, se os homens temessem a Deus, isso não estava acontecendo, isso não estava ocorrendo, porque eles iam se pautar na palavra, e a palavra, ela nos coloca no nosso devido lugar. E não haveria tanto exagero de desorganização do que está ocorrendo. Infelizmente, a gente só lamenta, mas a gente pede a Deus que venha um conserto do Senhor para isso. O senhor tem boas perspectivas sobre o desfecho do que está acontecendo no país, pastor? Eu tenho, porque em outras épocas
também nós passamos por desafios. Desafios. Se a gente for buscar a nossa história, é cheia de enfrentamentos e desafios. E até agora eu louvo a Deus, eu posso dizer a você que louvo a Deus, e eu lhe convido também a louvar a Deus, porque o nosso país é um país rico, é um país próspero. E tenho certeza que a mão divina vai fazer com que o nosso país saia desse calabouço que colocaram. O entendimento da igreja é do ponto de vista da espiritualidade, mas sobre o que acontece propriamente. A igreja tem uma posição definida, pastor? Sobre as questões nacionais, por exemplo? Pois é, as delações, a Operação Lava Jato que está acontecendo, envolvendo inclusive o presidente da República, enfim. A igreja, a nossa instituição, repito, eu não posso falar pelos demais, falo pela nossa. Nós estamos muito envolvidos com esta questão. Como, pastor? Cheio de delações, cheio de problemas e tal. Como? Porque nós estamos enxergando essa questão pela ótica espiritual. Porque se o homem, volto a dizer, se o homem pratica a palavra, se o homem observa a palavra, ele não toma atitudes tão erradas, tão prejudiciais a tantos e tantos inocentes que não merecem o que está acontecendo aí. Então, o que é que o nosso presidente tem nos chamado a atenção? Vamos clamar a Deus pela nossa nação. Apresentando os nossos representantes a Deus, que Deus tome providência. E agradecendo a Deus também por o que já está acontecendo em relação a algumas atitudes de alguns homens que estão lá lutando para que a coisa mude de atitude. Perfeito. Reverendo José Luiz Santos, pastor da Igreja Assembleia de Deus, do bairro do Tabuleiro do Martins. Eu agradeço mais uma vez a sua participação e esse minuto final eu creio que o senhor pode fazer algumas considerações. As minhas considerações, Gorete, primeiro é lhe agradecer essa generosidade, essa forma tão carinhosa que você tem nos recebido, porque aqui estou representando a minha instituição. E você tem me deixado tão bem à vontade, e eu agradeço a Deus por isso. Obrigada. E parabenizo o seu perfil profissional de uma jornalista bem capacitada e capaz de deixar até o seu entrevistado tão bem à vontade como você me deixou. Obrigada. E agradecer a Deus outra vez pela vida do deputado Ronaldo Medeiros, o deputado Luiz Dantas, que Deus lhe dê saúde, que Deus retorne a sua saúde e que esta casa continue sendo a casa que ouve o clamor da sociedade e com muita sabedoria os que aqui participam, os que aqui defendem, os que aqui lutam em favor, que realmente os objetivos sejam alcançados. E eu deixo um recado para todos que não esqueçam de tomar para si a palavra de Deus, porque ela é um grande guia na nossa vida. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.